Tem algo de único e aterrorizante nos hospitais à noite. As luzes fluorescentes zumbem com um ruído elétrico que nunca desaparece completamente. Os corredores parecem mais longos do que deveriam, e cada passo ecoa como um aviso. Mas para a maioria das pessoas, hospitais representam esperança. Um lugar onde profissionais treinados trabalham sem parar para salvar vidas, para lutar contra a morte com todas as ferramentas que têm. Os pais confiam nessas instituições com seus presentes mais preciosos, seus filhos. Eles depositam sua fé nas mãos de enfermeiros e médicos, acreditando que quando saem da beira do leito do seu bebê doente para descansar um pouco, essas mãos cuidadosas vão continuar a vigília. Eles acreditam que seu filho está seguro. Mas o que acontece quando essas mãos cuidadosas pertencem a alguém que não quer salvar vidas? O que acontece quando a pessoa em quem você mais confia, aquela vestindo o uniforme e falando em tons suaves, é na verdade aquela que você deveria temer? O que acontece quando o anjo da misericórdia é na verdade um anjo da morte? 22 de abril de 1991. Hospital Geral de Grantham e Kesteven, em Lincolnshire, Inglaterra. Enfermaria Infantil 4. Era para ser um plantão tranquilo, daqueles em que os enfermeiros podiam colocar a papelada em dia, e os pais podiam finalmente descansar sabendo que seus pequenos estavam estáveis e se recuperando. Claire Peck, de 15 meses, tinha sido internada mais cedo naquele dia com uma infecção no peito. Ela era asmática, e seus pais estavam compreensivelmente preocupados, mas a equipe médica os garantiu que ela ficaria bem. Ela só precisava de uma ajudinha para respirar, um pouco de monitoramento, e logo estaria em casa. Beverly Alit, uma enfermeira registrada do estado que trabalhava na Enfermaria 4 há apenas alguns meses, se interessou especialmente pelo bebê Claire. Ela tranquilizou os pais com aquela voz calma e profissional que os enfermeiros aperfeiçoam ao longo de anos de prática. Ela disse a eles que Claire estava em boas mãos. Eles podiam ir para casa, descansar, e ela pessoalmente garantiria que sua menininha fosse cuidada. Os pais concordaram relutantemente. Eles não tinham motivo para não confiar nela. Ela parecia tão carinhosa, tão atenciosa. Ela até se ofereceu para cuidar de Claire pessoalmente. Menos de uma hora depois que os pais saíram, os alarmes começaram a disparar pela Enfermaria 4. Claire Peck entrou em parada cardíaca. A equipe de ressuscitação veio correndo, seus pés batendo contra o piso de linóleo. Eles trabalharam na menina pequena com eficiência desesperada, fazendo compressões torácicas num corpo tão pequeno que 2 polegares eram suficientes para cobrir todo o peito dela. Contra todas as probabilidades, eles a trouxeram de volta. O coração dela começou a bater de novo. A cor voltou ao rosto dela. Foi um milagre, do tipo que faz você acreditar na resiliência do espírito humano, especialmente em crianças. Beverly Alit ficou por perto durante todo o acontecimento. Ela parecia abalada, até emotiva. Ela continuava checando os sinais vitais de Claire, ajeitando suas cobertas, rondando perto da incubadora. As outras enfermeiras notaram, mas não deram muita importância. Alit era conhecida por ser atenciosa, talvez atenciosa demais. Mas isso não era necessariamente uma coisa ruim numa enfermeira, era? A equipe de ressuscitação se dispersou quando Claire ficou estável. A crise tinha passado, ou assim eles pensavam. Beverly Alit ficou sozinha com Claire Peck por apenas alguns minutos. Apenas alguns minutos foi tudo o que ela precisou. Os alarmes tocaram de novo, gritando pela enfermaria com urgência renovada. A equipe voltou correndo, mas dessa vez não havia nada que pudessem fazer. O coraçãozinho de Claire tinha parado, e nenhuma quantidade de compressões torácicas ou intervenções de emergência podia trazer. Lá de volta, ela se foi. Dr. Nelson Porter, um médico consultor do hospital, estava no corredor fora da Enfermaria 4 naquela noite com um sentimento que ele não conseguia nomear. Não era luto, embora ele certamente sentisse isso também. Era algo mais sombrio. Suspeita é que Claire Peck não era a primeira criança a morrer de repente e inesperadamente na Enfermaria 4. Na verdade, nos 2 meses anteriores, tinha havido um número alarmante de paradas cardíacas,
colapsos inexplicáveis e mortes misteriosas. Os números não faziam sentido. Esta era uma pequena enfermaria infantil num hospital relativamente tranquilo. Esse tipo de incidente era raro, talvez 1 ou 2 por ano, se tanto. Mas em apenas 59 dias, tinha havido 25 episódios suspeitos separados envolvendo 13 crianças diferentes. 4 dessas crianças estavam mortas. Dr. Porter sabia que algo estava terrivelmente errado. E quando ele começou a olhar os padrões de plantão, quando começou a fazer perguntas sobre quem estava de plantão durante cada um desses incidentes, um nome continuava aparecendo várias e várias vezes. Beverly Allitt. Ela estava presente em cada episódio suspeito, cada parada cardíaca, cada colapso inexplicável, cada morte, cada um deles. A investigação que se seguiu revelaria um dos casos mais horríveis de assassinatos em série médicos na história britânica. Beverly Allitt, a jovem enfermeira que parecia tão dedicada ao seu trabalho, que se voluntariava para plantões extras e tranquilizava pais preocupados, estava sistematicamente atacando as crianças sob seus cuidados. Ela injetava doses massivas de insulina nelas. Ela administrava quantidades letais de potássio. Ela injetava bolhas de ar nas correntes sanguíneas delas. Ela as sufocava. Ela adulterava os suprimentos de oxigênio delas. E ela fazia tudo isso usando um sorriso e um uniforme de enfermeira. Mas essa história não começa em 22 de abril de 1991. Ela nem começa quando Beverly Allitt atravessou as portas do hospital de Grantham pela primeira vez. Para entender como alguém poderia fazer algo tão inimaginavelmente cruel, temos que voltar mais longe. Temos que entender quem era Beverly Allitt, antes dela se tornar o anjo da morte. Beverly Gale Allitt nasceu em 4 de outubro de 1968, na pequena vila de Corby Glen, perto de Grantham, em Lincolnshire. Ela cresceu numa família da classe trabalhadora com 2 irmãs e um irmão. O pai dela, Richard, trabalhava numa loja de bebidas, e a mãe era faxineira de escola. Por todas as aparências externas, foi uma infância normal e sem nada de especial. Mas aqueles que conheceram Beverly quando meninas se lembram de coisas que, em retrospectiva, parecem sinais de alerta escritos em tinta invisível. Desde muito pequena, Beverly era obcecada em conseguir atenção, particularmente através de doença e lesão. Ela aparecia na escola usando bandagens e engessamentos, alegando que tinha se machucado em vários acidentes. Mas aqui está a parte estranha. Ela nunca deixava ninguém realmente examinar os machucados. Se um professor ou enfermeira da escola tentava olhar por baixo da bandagem para avaliar o ferimento, Beverly ficava agitada e se recusava. Era como se a performance de estar machucada fosse mais importante que o machucado em si. Conforme ela foi crescendo, o comportamento de busca por atenção se intensificou. Ela ficou acima do peso na adolescência e cada vez mais agressiva com os outros. Ela passava uma quantidade enorme de tempo visitando médicos e hospitais, reclamando de várias doenças físicas. A lista de seus supostos problemas médicos ficava cada vez maior, uma porta giratória de sintomas que nunca faziam muito sentido. Os profissionais médicos começaram a notar um padrão. Suas reclamações eram frequentemente vagas, seus sintomas inconsistentes, e ela parecia quase desapontada quando os médicos diziam que não havia nada errado. O auge desse comportamento veio quando Beverly insistiu que precisava remover o apêndice. Os médicos a examinaram e não encontraram absolutamente nada de errado com o apêndice dela. Estava perfeitamente saudável. Mas Beverly foi tão insistente, tão convincente nas suas queixas de dor abdominal, que eventualmente um cirurgião concordou em removê-lo. A cirurgia correu bem, mas a recuperação não. A cicatriz cirúrgica deveria ter cicatrizado normalmente em algumas semanas, mas a cicatriz de Beverly continuava infeccionando, continuava reabrindo, continuava causando problemas. Os médicos ficaram perplexos até perceberem o que estava acontecendo. Beverly estava mexendo na ferida ela mesma. Ela estava cutucando, impedindo que cicatrizasse, tudo para prolongar seu tempo como paciente, para manter a atenção focada nela. Esse comportamento tem um nome. É chamado de Síndrome de Munchausen, um distúrbio psicológico onde alguém finge ou induz doença em si mesmo para ganhar atenção e simpatia.
Beverly exibiu sintomas clássicos durante toda sua adolescência e início da vida adulta. Ela ficou tão conhecida entre os médicos locais pelo seu comportamento de busca por atenção que teve que começar a trocar de médico, indo de um consultório médico para outro conforme cada médico sacava o padrão dela. Ela também se engajou em autolesão, embora não da maneira que a maioria das pessoas pensa. Isso não era sobre dor emocional ou mecanismos de enfrentamento. Para Beverly, se machucar era sobre criar uma narrativa, sobre se tornar a vítima numa história onde todo mundo desempenhava papéis coadjuvantes. Ela queria simpatia. Ela queria que as pessoas se preocupassem com ela, focassem nela, fizessem dela o centro das atenções. Seus relacionamentos românticos seguiram um padrão similar. Beverly teve um namorado durante o final da adolescência que mais tarde a descreveria como agressiva, manipuladora e enganosa. Ela alegou falsamente estar grávida num determinado momento, uma mentira elaborada para impedi-lo de deixá-la. Quando isso não funcionou, ela alegou que tinha sido estuprada. Outra mentira, outra tentativa desesperada de conseguir atenção e simpatia. O relacionamento eventualmente terminou, mas o padrão estava estabelecido. Beverly Allitt faria qualquer coisa, diria qualquer coisa, machucaria qualquer um, incluindo ela mesma, para conseguir a atenção que ela almejava. Apesar de todas essas bandeiras vermelhas, apesar de um histórico que deveria ter levantado sérias preocupações sobre sua aptidão psicológica para uma função de cuidado, Beverly Allitt decidiu que queria se tornar enfermeira, e de alguma forma, contra todas as probabilidades e todo o bom senso, o sistema de saúde a deixou. Ela se matriculou num programa de enfermagem no colégio de Grantham. Seu registro de frequência era péssimo. Ela estava constantemente ligando dizendo que estava doente, alegando várias doenças e lesões que a mantinham fora da aula. Ela reprovou nos exames de enfermagem várias vezes. Seus instrutores tinham preocupações sobre o comportamento dela. Durante um estágio num asilo, ela foi suspeita de espalhar fezes nas paredes, embora nada tenha sido provado. Ela claramente não era adequada para a profissão, claramente lutando tanto academicamente quanto comportamentalmente. Mas no início de 1991, o Hospital Geral de Grantham e Kesteven estava desesperadamente com falta de pessoal. Eles precisavam de enfermeiras, e precisavam rapidamente. Beverly Allitt, apesar do seu registro de frequência ruim e suas reprovações repetidas, tinha conseguido se qualificar por pouco como enfermeira registrada do estado, o nível mais baixo de qualificação de enfermagem no Reino Unido na época. O hospital ofereceu a ela um contrato temporário de 6 meses para trabalhar na Enfermaria Infantil 4. Ela aceitou imediatamente. Foi a pior decisão de contratação na história do hospital. Dentro de semanas de Beverly Allitt começar seu novo emprego, crianças começaram a morrer. 21 de fevereiro de 1991. Leon Taylor, de 7 meses, era um bebê feliz e saudável. Bom, na maior parte saudável. Ele tinha desenvolvido uma infecção no peito. Nada muito sério, mas seus pais Chris e Joanne Taylor queriam ser cautelosos. Eles o levaram ao hospital de Grantham, onde ele foi internado na Enfermaria Infantil 4 para observação e tratamento. Era para ser uma estadia curta, apenas alguns dias para ter certeza de que a infecção não pioraria e que o pequeno Leon estava respirando confortavelmente. Beverly Allitt foi designada para o cuidado de Leon. Ela foi atenciosa desde o início, talvez atenciosa demais. Ela garantiu a Chris e Joanne que o filho deles estava em mãos excelentes. Ela disse a eles que deveriam ir para casa e descansar, que ela pessoalmente ficaria de olho em Leon durante a noite. Havia algo na maneira como ela disse, algo na voz dela que era ao mesmo tempo reconfortante e perturbador, embora os Taylors não conseguissem identificar exatamente o que. Eles foram para casa, confiando que o menininho deles estaria seguro. Algumas horas depois, o hospital ligou. Leon tinha sofrido uma emergência respiratória. Os Taylors correram de volta para o hospital, com os corações acelerados, as mentes passando por cada cenário do pior caso. Quando chegaram, Beverly Allitt os recebeu com um comportamento calmo e profissional. Ela explicou que Leon tinha parado de respirar brevemente, mas que a equipe médica tinha intervindo e ele estava estável agora. Estava tudo bem. Crise evitada.
Mas Chris e Joanne não se sentiam bem. Algo no instinto deles dizia para ficarem no hospital naquela noite. Eles não conseguiam explicar. Aquele instinto paternal que grita com você quando algo está errado com seu filho. Então eles ficaram. Beverly Allitt se ofereceu para trabalhar um plantão noturno extra especificamente para cuidar de Leon. Ela parecia tão dedicada, tão carinhosa. Os Taylors se sentiram gratos. Eles não faziam ideia de que estavam observando a assassina do filho deles em ação. Pouco antes da meia-noite, Leon teve outra crise respiratória. A equipe médica respondeu rapidamente e conseguiu estabilizá-lo de novo. Todo mundo respirou aliviado. Leon estava bem. Ele tinha conseguido. Os Taylors, exaustos da montanha-russa emocional, finalmente se permitiram relaxar levemente. Leon estava em boas mãos. O pior tinha passado. Beverly Allitt ficou sozinha com Leon Taylor pouco depois da meia-noite. Apenas ela e o bebê, sozinhos na tranquilidade da enfermaria 4 enquanto as outras enfermeiras atendiam pacientes em salas diferentes. O que aconteceu naqueles poucos minutos nunca será totalmente conhecido. Beverly nunca confessou os detalhes, nunca explicou exatamente o que fez aquele bebê inocente de 7 meses, mas sabemos o resultado. A condição de Leon piorou dramaticamente. Sua pele ficou mortalmente pálida, depois manchas vermelhas apareceram pelo rosto dele. Beverly convocou a equipe de ressuscitação de emergência, sua voz urgente pelo interfone. A equipe chegou e encontrou Leon em parada cardíaca total. Eles trabalharam nele desesperadamente, fazendo RCP, tentando cada intervenção que conheciam. Eles conseguiram fazer o coração dele bater de novo, mas o dano estava feito. Leon tinha ficado privado de oxigênio por tempo demais. Ele tinha sofrido dano cerebral catastrófico. Os Taylors foram informados do impensável. O menino deles estava vivo apenas por causa das máquinas de suporte de vida. Sem elas ele morreria. Não havia atividade cerebral, nenhuma chance de recuperação. Os médicos explicaram gentilmente que a coisa mais bondosa que eles podiam fazer por Leon era desligar as máquinas e deixá-lo partir. Chris e Joanne Taylor tiveram que tomar uma decisão que nenhum pai deveria ter que tomar. Em 22 de fevereiro de 1991, um dia após o filho deles ser internado no hospital por uma simples infecção no peito, eles autorizaram a remoção do suporte de vida. Leon Taylor morreu nos braços dos pais. A causa da morte foi registrada como insuficiência cardíaca. Ninguém questionou. Ninguém suspeitou de crime. Por quê? Isso era um hospital, um lugar de cura. As enfermeiras e médicos estavam lá para salvar vidas, não para tirá-las. Beverly Allitt acompanhou a morte de Leon com aparente tristeza. Ela parecia genuinamente afetada pela perda. Ela até fez impressões das mãos e pés do bebê Leon como lembranças para os pais enlutados. Chris e Joanne Taylor foram para casa sem o filho. Eles o enterraram. Eles lamentaram. Eles tentaram entender como uma infecção no peito poderia ter tirado a vida do bebê deles tão rápido, tão violentamente. Os médicos não tinham boas respostas para eles. Às vezes, essas coisas simplesmente acontecem, foi dito a eles. Foi trágico, mas foi natural. Não foi natural. Foi assassinato. Leon Taylor foi a primeira vítima de Beverly Allitt, mas ele não seria o último. Na verdade, a matança dela estava apenas começando. Mal 2 semanas após a morte de Leon Taylor, outra criança chegou à enfermaria 4. Timothy Hardwick tinha 11 anos e tinha paralisia cerebral. Em 5 de março de 1991, ele foi internado após uma crise epiléptica. Não era incomum para Timothy ter crises. Sua condição as tornava relativamente comuns, mas essa tinha sido particularmente severa e seus pais queriam que ele fosse monitorado por profissionais médicos por 1 ou 2 dias. Era para ser uma internação preventiva, nada sério. Certamente nada que ameaçasse a vida. Beverly Allitt assumiu o cuidado de Timothy. Ela estava sozinha com ele quando mais uma vez convocou a equipe de ressuscitação de emergência. Eles encontraram Timothy sem pulso e ficando azul. Uma equipe completa de especialistas pediátricos trabalhou no menino de 11 anos, fazendo RCP, tentando reiniciar o coração dele, mas nada funcionou. Timothy Hardwick estava morto. Uma autópsia foi feita, mas falhou em fornecer uma causa clara de morte.
Os médicos atribuíram a epilepsia dele, sugerindo que talvez a crise tivesse sido mais severa do que qualquer um percebeu, que talvez o cérebro dele tivesse sofrido um dano que levou à parada cardíaca. Foi trágico, mas essas coisas acontecem com epilepsia severa, não acontecem? Ninguém questionou o fato de que Timothy estava estável, que estava se recuperando, que a morte dele não fazia absolutamente nenhum sentido médico. Ninguém, exceto talvez uma ou duas enfermeiras que estavam começando a sentir uma sensação rastejante de inquietação. 2 crianças mortas em 2 semanas, ambas sob o cuidado de Beverly Elliott. Provavelmente era só uma coincidência, elas disseram a si mesmas. Uma terrível, horrível coincidência. Em 3 de março de 1991, Kayleigh Desmond, de 1 ano, foi internada na enfermaria 4 com uma infecção no peito. Ela parecia estar se recuperando bem. Os médicos estavam satisfeitos com o progresso dela e estavam planejando dar alta dentro de alguns dias. 5 dias após sua internação, em 8 de março, Kayleigh entrou em parada cardíaca na exata mesma cama onde Leon Taylor tinha morrido apenas semanas antes. Beverly Elliott era a enfermeira em atendimento. Ela pediu ajuda, e a equipe de ressuscitação conseguiu reanimar a pequena Kayleigh. Como a condição dela agora era crítica, ela foi transferida para o Centro Médico Queen's em Nottingham, um hospital maior com instalações pediátricas mais avançadas. Durante o exame no Centro Médico Queen's, os médicos descobriram algo estranho. Havia uma marca de punção debaixo da axila de Kayleigh, e perto daquela marca de punção, eles encontraram uma bolha de ar. Uma bolha de ar na corrente sanguínea é incrivelmente perigosa. Pode causar embolia, bloqueando o fluxo sanguíneo para órgãos vitais como o coração e o cérebro. Os médicos do Centro Médico Queen's anotaram a descoberta, mas atribuíram a uma injeção acidental. Talvez alguém no hospital de Grantham tivesse dado medicação a ela e acidentalmente introduzido ar na seringa. Acontece, embora não devesse. Mas eles não investigaram mais. Eles trataram Kayleigh e felizmente ela sobreviveu. Ela foi uma das sortudas. Paul Crampton, de 5 meses, não teve tanta sorte, embora tenha sobrevivido. Ele foi internado na enfermaria 4 em 20 de março de 1991, com uma infecção brônquica. Nada sério. Apenas um bebê com tosse que precisava de algum monitoramento. Ele estava se recuperando bem e estava prestes a receber alta quando, de repente, do nada, entrou em choque de insulina. Os níveis de açúcar no sangue dele despencaram. Ele caiu num quase coma. A equipe médica ficou perplexa. Paul não tinha diabetes. Não havia razão para os níveis de insulina dele estarem anormalmente altos. Eles o estabilizaram, mas então aconteceu de novo. E de novo. 3 episódios separados de choque de insulina inexplicável. Cada vez, os médicos conseguiam reavivá-lo, mas não conseguiam explicar o que estava causando. Paul foi transferido para o Centro Médico Queen's em Nottingham para testes mais abrangentes. Beverly Elliott se ofereceu para ir na ambulância com ele. Durante o trajeto de ambulância, Paul teve outro episódio de choque de insulina. Quando ele chegou no Centro Médico Queen's, os médicos fizeram exames de sangue extensivos e descobriram que os níveis de insulina dele estavam altíssimos. Alguém tinha injetado insulina nesse bebê de 5 meses. Mas quem? E por quê? Os médicos não conseguiam responder essas perguntas, mas conseguiram estabilizar Paul e, eventualmente, ele se recuperou. No dia seguinte após os episódios de choque de insulina de Paul Crampton, Bradley Gibson, de 5 anos, que tinha sido internado com pneumonia, de repente entrou em parada cardíaca. A equipe de ressuscitação o salvou, mas exames de sangue mostraram que os níveis de insulina dele também estavam perigosamente altos. Naquela noite, Beverly Elliott visitou Bradley no quarto dele. Logo após a visita dela, ele teve outro ataque cardíaco. Ele foi levado às pressas para Nottingham, onde se recuperou. Depois teve Ik Hung Chan, de 2 anos, que ficou azul e parou de respirar enquanto estava sob o cuidado de Beverly Elliott. Ele sobreviveu. E as gêmeas de 2 meses, Katie e Becky Phillips, cuja história talvez seja a mais de partir o coração de todas. Becky Phillips foi internada na enfermaria 4 em 1 grau de abril de 1991 com gastroenterite.
Beverly Elliott assumiu o cuidado dela. 2 dias depois, Alit deu um alarme, alegando que Becky parecia hipoglicêmica e estava fria ao toque. Os médicos examinaram o bebê, mas não encontraram nada errado. Becky foi mandada para casa com a mãe. Naquela noite, Becky entrou em convulsões em casa. Ela chorou como se estivesse com dor terrível. Os pais chamaram um médico, que sugeriu que provavelmente era apenas cólica. Eles a mantiveram na cama deles para monitorá-la, mas durante a noite, o bebê Becky morreu. Uma autópsia foi feita, mas os patologistas não conseguiram encontrar uma causa clara de morte. Foi rotulada como inexplicável, possivelmente causas naturais relacionadas ao nascimento prematuro dela e doença recente. A irmã gêmea de Becky, Katie, foi internada na enfermaria 4 como medida preventiva. Se Becky tinha morrido de alguma condição não diagnosticada, Katie também poderia ter. Fazia sentido mantê-la sob observação. Infelizmente, Beverly Elliott foi mais uma vez designada para o cuidado dela. Katie parou de respirar enquanto estava sob a vigilância de Elliott. A equipe de ressuscitação conseguiu reavivá-la, mas 2 dias depois ela colapsou de novo. Dessa vez, os pulmões dela colapsaram também. Os esforços de reanimação foram bem-sucedidos, mas Katie tinha sofrido lesões sérias. 5 das costelas minúsculas dela estavam quebradas. Ela tinha sofrido dano cerebral severo por privação de oxigênio. Katie Phillips foi transferida para Nottingham, onde sobreviveu, mas o dano era permanente. Ela ficou com paralisia parcial, paralisia cerebral e deficiências significativas de visão e audição. A vida dela nunca mais seria a mesma. Numa reviravolta de cruel ironia, a mãe de Katie, Sue Phillips, ficou tão grata a Beverly Elliott por salvar a vida da filha que pediu a Elliott para ser madrinha de Katie. Beverly aceitou com aparente honra e humildade. Ela compareceu a batizados e mandou cartões. Ela desempenhou o papel da enfermeira carinhosa e devotada com perfeição, tudo sabendo que era ela quem tinha destruído a vida daquela menina. Em abril de 1991, a equipe médica do hospital de Grantham estava aterrorizada. Algo estava acontecendo na enfermaria infantil 4. Algo que eles não conseguiam explicar. O número de paradas cardíacas, colapsos inexplicáveis e mortes súbitas era astronômico, muito além de qualquer coisa que pudesse ser considerada normal ou coincidência. Dr. Nelson Porter, um médico consultor do hospital, não conseguia dormir à noite. Ele ficava passando os números pela cabeça, ficava tentando encontrar um padrão, uma explicação médica para o que estava acontecendo. Havia um vírus? Algum tipo de infecção bacteriana se espalhando pela enfermaria? O sistema de ventilação estava contaminado? Os medicamentos estavam mal rotulados? Ele explorou cada possibilidade, cada explicação racional. As enfermeiras sussurravam umas para as outras na sala de descanso, com medo de expressar suas suspeitas em voz alta. Todas tinham notado que Beverly Elliott parecia estar presente em cada incidente. Cada criança que colapsava, cada parada cardíaca inexplicável, cada doença misteriosa, Beverly estava lá. Mas acusar uma colega enfermeira de machucar crianças era impensável. Era o tipo de acusação que podia arruinar uma carreira, que podia levar a processos, que podia destruir vidas. Elas precisavam ter absoluta certeza antes de dizer qualquer coisa. A equipe de enfermagem do Centro Médico Queen's em Nottingham também estava começando a notar algo estranho. O hospital de Grantham estava enviando a eles um número incomum de crianças gravemente doentes, muitas das quais tinham níveis de insulina inexplicavelmente altos ou outros sintomas bizarros que não combinavam com os diagnósticos iniciais. Professor David Ho, um pediatra respeitado do Centro Médico Queen's, levantou preocupações com o hospital de Grantham. O que estava acontecendo na enfermaria 4? Por que tantas crianças estavam de repente experimentando complicações que ameaçavam a vida de doenças rotineiras? Mas não foi até 22 de abril de 1991, quando Claire Peck, de 15 meses, morreu, que alguém finalmente disse chega. Dr. Nelson Porter iniciou uma investigação formal. Ele não podia mais ignorar. As estatísticas eram condenatórias. Em apenas 59 dias, tinha havido 25 incidentes suspeitos envolvendo 13 crianças. 4 estavam mortas. 9 outras
tinham sido prejudicadas. Isso não era natural. Isso não era coincidência. Algo criminoso estava acontecendo na enfermaria 4. A suspeita inicial era algum tipo de patógeno transmitido pelo ar ou contaminação ambiental. Testes foram feitos na qualidade do ar, no abastecimento de água, nos sistemas de ventilação. Tudo voltou normal. Então eles testaram o sangue de Claire Peck e encontraram algo que fez o sangue deles gelar. Os níveis de potássio dela estavam altíssimos, muito mais altos do que qualquer coisa natural. E havia traços de lignocaína no sistema dela, uma droga usada durante parada cardíaca, mas nunca administrada a bebês. Em 30 de abril de 1991, 8 dias após a morte de Claire Peck, a polícia foi chamada. Detetive superintendente Stuart Clifton foi designado para liderar o que se tornaria uma das investigações mais complexas e perturbadoras da história criminal britânica. Quando ele chegou pela primeira vez ao hospital de Grantham e foi informado sobre a situação, ele soube imediatamente que estavam lidando com algo extraordinário. Não era um caso de negligência médica ou contaminação acidental. Isso era deliberado. Isso era assassinato. A polícia começou a revisar cada incidente suspeito que tinha ocorrido na Enfermaria 4 nos 3 meses anteriores. Eles entrevistaram médicos, enfermeiras e pais. Eles coletaram prontuários médicos, escalas de plantões e registros de segurança. Eles exumaram corpos e fizeram novas autópsias usando testes toxicológicos mais avançados. O que descobriram foi horrível. Em várias vítimas, eles encontraram níveis extraordinariamente altos de insulina, muito além de qualquer coisa que pudesse ocorrer naturalmente. Em outras, encontraram evidências de embolias de ar, pequenas bolhas injetadas diretamente na corrente sanguínea que causariam parada cardíaca. Algumas crianças mostravam sinais de sufocamento ou privação de oxigênio. Os métodos variavam, mas o resultado era sempre o mesmo: crises médicas súbitas e que ameaçavam a vida, que não faziam sentido dadas as condições iniciais das crianças. Então os investigadores fizeram algo que provaria ser crucial. Eles criaram uma linha do tempo. Eles mapearam cada incidente suspeito, cada parada cardíaca, cada colapso inexplicável, cada morte, e então sobrepuseram as escalas de plantão da equipe em cima daquela linha do tempo. Um nome apareceu em cada incidente. Beverly Elliott estava de plantão para todos os 25 episódios suspeitos. Não na maioria deles. Nem mesmo apenas a maioria. Todos eles. Cada um. A probabilidade estatística de isso ser uma coincidência era essencialmente zero. Em 30 de abril de 1991, Beverly Elliott foi suspensa da sua posição no hospital de Grantham, aguardando a investigação. Você pensaria que ser suspensa de um emprego porque a polícia suspeita que você assassinou crianças faria a maioria das pessoas se manter discreta, talvez refletir sobre suas ações, pelo menos fingir estar preocupada. Mas não Beverly Elliott. Dentro de dias da suspensão dela, ela estava se candidatando a empregos de enfermagem em outros hospitais. Ela buscou ativamente posições trabalhando com crianças, com pacientes vulneráveis, com exatamente o tipo de vítimas que ela tinha estado mirando. Foi de tirar o fôlego na audácia e no perigo. Se a investigação não tivesse avançado tão rapidamente quanto avançou, se aqueles hospitais a tivessem contratado antes da polícia terminar de reunir evidências, poderia ter havido mais vítimas. A investigação continuou por meses. A polícia descobriu que os registros de enfermagem da Enfermaria 4 estavam faltando, especificamente registros dos dias quando Paul Crampton estava experimentando seus misteriosos episódios de choque de insulina. Eles vasculharam a casa de Beverly Elliott e encontraram páginas rasgadas daqueles registros faltando escondidas nos pertences dela. As evidências estavam se acumulando, mas Elliott permaneceu calma e composta durante as entrevistas policiais. Ela negou tudo. Ela insistiu que tinha simplesmente estado fazendo seu trabalho, cuidando de crianças doentes da melhor forma que podia. Se elas tinham morrido ou sido prejudicadas, era porque já estavam doentes. Ela era apenas a enfermeira azarada que por acaso estava lá quando a tragédia atacou. Era má sorte, nada mais. Mas a polícia sabia melhor. A evidência forense era condenatória. A evidência estatística era impossível de ignorar. E então havia o próprio histórico psicológico de Beverly.
que pintava um quadro de alguém que almejava atenção e iria a cumprimentos extraordinários para consegui-la. Psiquiatras que avaliaram Beverly Allitt a identificaram como sofrendo tanto de síndrome de Munchausen quanto de síndrome de Munchausen por procuração. A síndrome de Munchausen é quando alguém finge ou induz doença em si mesmo para ganhar atenção. A síndrome de Munchausen por procuração é quando alguém machuca outra pessoa, geralmente alguém sob seus cuidados, para ganhar atenção e simpatia. É extremamente raro alguém sofrer de ambas as condições simultaneamente, mas Beverly Allitt exibiu sintomas claros de ambas. A vida inteira dela tinha sido sobre conseguir atenção através de doença e lesão. Quando fingir suas próprias doenças parou de gerar o nível desejado de simpatia e preocupação, ela escalou. Ela começou a machucar as crianças sob seus cuidados, criando emergências médicas que a fariam o centro das atenções. Ela podia desempenhar o papel da enfermeira heróica tentando salvar vidas. Ela podia confortar pais enlutados. Ela podia ser a pessoa para quem todo mundo se voltava numa crise. As crianças eram apenas acessórios na sua performance distorcida, figurantes descartáveis num drama onde ela era sempre a estrela. Em 20 de novembro de 1991, Beverly Gale Allitt foi formalmente presa e acusada de 4 acusações de assassinato, 11 acusações de tentativa de assassinato e 11 acusações de causar lesão corporal grave. Ela tinha 23 anos. O julgamento de Beverly Allitt começou em 15 de fevereiro de 1993, no Tribunal da Coroa de Nottingham. Era para começar muito mais cedo, mas o comportamento de busca por atenção de Beverly o atrasou por meses. Ela alegou estar sofrendo de várias doenças. Ela perdeu 5 stone de peso, desenvolvendo anorexia nervosa. Ela foi hospitalizada várias vezes. A acusação argumentou que isso era simplesmente mais do mesmo comportamento que ela tinha exibido a vida inteira, usando doença para manipular pessoas e situações para sua vantagem. Quando o julgamento finalmente começou, rapidamente ficou claro que este seria um dos casos mais emocionalmente devastadores na história legal britânica. A sala do tribunal estava lotada de jornalistas, profissionais jurídicos e membros do público desesperados para entender como algo tão maligno poderia acontecer. A acusação apresentou o caso metodicamente. Eles apresentaram a linha do tempo mostrando a presença de Beverly Allitt em cada incidente suspeito. Eles trouxeram especialistas médicos que testemunharam sobre a insulina encontrada no sangue das vítimas, as embolias de ar, as evidências de sufocamento e privação de oxigênio. Eles apresentaram os registros de enfermagem rasgados encontrados na casa de Allitt. Eles mostraram ao júri fotografias das vítimas, bebês minúsculos e crianças pequenas cujas vidas tinham sido cortadas ou permanentemente danificadas. Os pais subiram ao banco das testemunhas, muitos deles desmoronando enquanto descreviam assistir seus filhos morrerem, confiando que as enfermeiras estavam fazendo tudo o possível para salvá-los, nunca imaginando que uma daquelas enfermeiras era a causa do sofrimento do filho deles. Sue Phillips, mãe das gêmeas Katie e Becky, testemunhou sobre perder uma filha e assistir a outra sofrer deficiências permanentes, tudo enquanto Beverly Allitt desempenhava o papel de madrinha carinhosa. Professor Roy Meadow, um renomado pediatra e especialista em síndrome de Munchausen por procuração, testemunhou sobre a condição psicológica de Beverly. Ele explicou para o júri como alguém com esse distúrbio vê suas vítimas não como pessoas, mas como ferramentas para gerar atenção e simpatia. Ele descreveu o padrão de comportamento de Beverly datando da infância e explicou como tinha escalado para o assassinato. Na opinião de especialista dele, Beverly Allitt nunca seria curada. Ela era um perigo permanente para qualquer um sob seus cuidados. A defesa tinha pouco com que trabalhar. Eles não podiam negar que Beverly tinha estado presente em cada incidente. Eles não podiam explicar a evidência forense. A estratégia deles parecia ser sugerir que talvez as mortes e lesões fossem coincidentes, que talvez Beverly fosse apenas azarada, que correlação não é igual a causação. Foi uma defesa fraca, e todo mundo na sala do tribunal sabia disso. A própria Beverly Allitt estava presente apenas por 16 dias do julgamento de 2 meses. Ela alegou estar doente demais para comparecer, continuando seu padrão de usar doença como forma de manipulação e controle. Nos dias em que apareceu, ela mostrou pouca emoção.
Ela não chorou quando os pais descreveram sua dor. Ela não estremeceu quando especialistas médicos descreveram como as crianças tinham sofrido. Ela sentou quieta, quase serenamente, como se o julgamento estivesse acontecendo com outra pessoa. Em 23 de maio de 1993, após semanas de testemunho e evidências, o júri retornou com seu veredito, culpada em todas as acusações. 4 acusações de assassinato, 11 acusações de tentativa de assassinato, 11 acusações de causar lesão corporal grave. Beverly Gale Alit foi condenada em cada acusação. Juiz David Latham, o juiz-presidente, proferiu a sentença. 13 sentenças de prisão perpétua concorrentes. Foi a sentença mais dura já dada a uma criminosa mulher na história britânica até aquele ponto. Juiz Latham disse a Alit diretamente que ela era um perigo sério aos outros e provavelmente nunca seria seguro liberá-la na sociedade. Ele falou sobre o sofrimento inimaginável das vítimas e suas famílias. Ele falou sobre a confiança que tinha sido traída, a profissão de enfermagem que tinha sido trazida ao descrédito, e então ele a mandou embora para passar o resto da vida na prisão, exceto que ela não foi para a prisão. Não exatamente. Após apenas uma semana numa prisão padrão, Beverly Alit alegou que não conseguia comer ou beber. Ela foi transferida para o Hospital Seguro Hampton, uma instalação psiquiátrica de alta segurança em Nottinghamshire. Hampton é onde os pacientes psiquiátricos mais perigosos da Grã-Bretanha são mantidos, pessoas consideradas mentalmente doentes demais para prisão, mas perigosas demais para hospitais psiquiátricos regulares. Uma vez em Hampton, o comportamento de busca por atenção de Beverly continuou exatamente como os especialistas tinham previsto. Ela ingeriu vidro moído. Ela derramou água fervente na própria mão. Ela se autolesionou de maneiras elaboradas para gerar preocupação e atenção da equipe médica. Alguns especialistas argumentaram que Beverly Alit não é genuinamente mentalmente doente e deveria estar numa prisão regular, não num hospital seguro. O psiquiatra forense Jeremy Coyd e a criminologista Elizabeth Yardley ambos a examinaram e concluíram que ela estava manipulando o sistema, usando seu conhecimento de distúrbios psicológicos para evitar a prisão. As condições em Hampton são significativamente mais confortáveis do que uma prisão padrão. A instalação tem cerca de 1.400 membros da equipe para cuidar de aproximadamente 400 internos. Custa aos contribuintes em torno de 2.000 libras por semana, por interno, para operar. Chris Taylor, pai da primeira vítima de Beverly, Lian, tem sido particularmente vocal em sua crítica da colocação de Alit em Rampton. Ele descreveu como mais parecido com um acampamento de férias do que um castigo, e muitas pessoas concordam com ele. Ao longo dos anos, houve várias controvérsias em torno da encarceração de Beverly Alit. Em 2001, houve relatos de que ela planejava se casar com um colega interno de Rampton, chamado Mark Hagee, embora isso nunca tenha realmente acontecido. Em 2005, foi revelado que Alit tinha recebido mais de 25.000 libras em benefícios estatais desde seu encarceramento, dinheiro ao qual ela tecnicamente tinha direito, mas que parecia profundamente injusto para as famílias das vítimas. Em 2006, Alit solicitou uma revisão da sentença dela, que exigiu que o Serviço de Liberdade Condicional contatasse as famílias das vítimas. As famílias ficaram horrorizadas com a perspectiva dela ser liberada. O processo de revisão se arrastou por anos. Sua tarifa mínima original de 30 anos expirou em novembro de 2021, tornando-a elegível para liberdade condicional. Em 2023, ela apareceu perante um tribunal de saúde mental buscando transferência para uma prisão convencional, o que aceleraria sua elegibilidade para a liberdade condicional. Felizmente, aquele pedido foi negado em dezembro de 2023. Ela não será elegível para outra avaliação até 2026 no mínimo. O impacto dos crimes de Beverly Alit se estendeu muito além das vítimas e suas famílias. Toda a profissão de enfermagem na Grã-Bretanha foi abalada pelo escândalo. Como alguém com problemas psicológicos tão óbvios tinha sido autorizado a se tornar enfermeiro? Como ela tinha sido contratada apesar do registro de frequência ruim e reprovações repetidas? Como os sinais de alerta tinham sido perdidos? Em maio de 1993,
Imediatamente após a condenação de Alit, um inquérito independente foi lançado sob Sir Cecil Clocher. O inquérito Clocher examinou cada aspecto de como Beverly Elliot tinha sido capaz de cometer seus crimes sem ser detectada e como ela tinha sido contratada em primeiro lugar. As descobertas foram condenatórias. O inquérito revelou que não tinha havido verificações de antecedentes adequadas. O histórico de Beverly, de problemas psicológicos, seu padrão de busca por atenção através de doença, seu desempenho ruim na escola de enfermagem, nada disso tinha sido adequadamente investigado antes dela ser contratada. O hospital estava tão desesperado por pessoal que eles essencialmente a pegaram pelo valor nominal. Além disso, quando preocupações foram levantadas durante o emprego dela, quando as enfermeiras começaram a notar o padrão de incidentes sempre que Alit estava de plantão, essas preocupações foram ignoradas ou descartadas. A administração do hospital não queria acreditar que uma enfermeira poderia estar machucando pacientes. Eles procuraram outras explicações, qualquer outra explicação, em vez de enfrentar a verdade horrível. O inquérito Cloutier fez inúmeras recomendações para melhorar as práticas de contratação do NHS, verificações de antecedentes e protocolos para investigar incidentes suspeitos nas enfermarias do hospital. Muitas dessas recomendações foram implementadas, mas como o caso recente de Lucy Letby mostrou, as lições de Beverly Elliot não foram totalmente aprendidas. Em 2023, Lucy Letby, outra enfermeira britânica, foi condenada por assassinar 7 bebês e tentar assassinar mais 6 num hospital em Chester. Os paralelos com o caso de Beverly Elliot são arrepiantes e de partir o coração. É importante, essencial mesmo, lembrar que por trás de todos os procedimentos legais e análise psicológica e falhas sistêmicas, há vítimas reais. Crianças reais cujas vidas foram roubadas ou irreparavelmente danificadas. Famílias reais que nunca vão se recuperar do que Beverly Elliot fez com elas. Leon Taylor teria 35 anos hoje se tivesse vivido. Seus pais, Chris e Joanne, passaram mais de 3 décadas lamentando o filho e lutando para garantir que Beverly Elliot nunca ande livre. Eles tiveram que reviver o trauma deles cada vez que ela se candidata à liberdade condicional, cada vez que há uma notícia sobre ela, buscando melhores condições ou transferência para uma instalação diferente. A dor deles nunca terminou. Timothy Hardwick tinha apenas 11 anos quando Beverly Elliot o matou. Ele tinha paralisia cerebral, uma condição que tornava a vida dele desafiadora, mas sua família o amava profundamente. Ele merecia crescer, experimentar a vida, ser mais do que apenas outro nome na lista de vítimas de uma serial killer. Becky Phillips nunca conseguiu crescer ao lado da irmã gêmea Katie. Katie sobreviveu, mas ficou com lesões devastadoras, paralisia parcial, paralisia cerebral, deficiências significativas de visão e audição. Ela precisou de cuidados constantes durante toda a vida. A mãe dela, Sue, teve que viver com o conhecimento de que pediu à atacante da filha para ser madrinha de Kate. A história de Beverly Elliot é um lembrete de que o mal pode usar qualquer disfarce, até mesmo o uniforme de uma enfermeira. É um lembrete de que os sistemas que criamos para nos proteger só são tão fortes quanto as pessoas que os administram. É um lembrete de que quando algo parece errado, provavelmente está errado, e que ignorar aquela sensação pode ter consequências fatais. Mas acima de tudo, é um lembrete de que por trás de cada estatística, cada manchete, cada caso criminal, há vidas reais que foram destruídas. Há pais que nunca vão parar de lamentar. Há irmãos que cresceram sem seus irmãos e irmãs. Há sobreviventes que carregam cicatrizes físicas e emocionais que nunca vão cicatrizar completamente. Beverly Elliot pode nunca sair da prisão. Ela pode passar o resto da vida em Rampton, continuando seu padrão de comportamento de busca por atenção até o dia em que morrer. Mas as famílias das vítimas dela, elas estão servindo sua própria sentença perpétua. Uma sentença de dor, perda e trauma que nunca vai terminar. E essa, no final das contas, é a verdadeira tragédia da história de Beverly Elliot. Não apenas que uma mulher jovem se tornou uma assassina em série, é que 13 crianças inocentes e suas famílias pagaram o preço pela falha da sociedade em reconhecer e parar um monstro usando o uniforme de enfermeira